Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de procedimentos administrativos. E o tema de hoje é a continuação do vídeo anterior relacionado às modalidades de licitação. Vou voltar um pouquinho no tema, na apostila, na página de número 17, onde haviam algumas exceções à regra de licitar. E como é um tema bastante importante, eu gostaria que vocês tivessem isso fixo em mente. Então, eu voltei lá no título, compra sem licitação, quando que há essa possibilidade, só para a gente ingressar no tema da aula de hoje, para vocês entenderem aí como são e quais são as variáveis de licitação, tá? Já que o ato de licitar é obrigatório por parte do ente público. Está descrito lá na apostila de vocês, lá no finalzinho, novamente, da página de número 17. Compra sem licitação. Então, a regra é sempre licitar. É uma obrigatoriedade, tá? Um procedimento a ser cumprido pela administração pública quando ela quer contratar, realizar obra ou serviço público. Como para toda regra, existe a exceção, a Lei 8666 de 93, também traz a sua exceção à regra de licitar. E diz o seguinte, que havendo justificativa, a licitação poderá ser dispensada como nos seguintes casos. Então, nesses casos que eu vou elencar agora, previstos nessa lei que eu citei para vocês, 8.666 de 1993, existem alguns tópicos e eu vou ler para vocês novamente só para que vocês relembrem, tá? O conteúdo está no vídeo anterior, então quem perdeu alguma coisa, uma explicação mais profunda, volte ao vídeo anterior, entendam ele, assistam ele para que a gente possa continuar na aula aqui com a sua compreensão de maneira completa. O primeiro item que dispensa a modalidade, tá, de licitar são nas compras com valor até 8.000 ou 15.000 reais para obras e serviços de engenharia. Em casos de guerra também se dispensa a licitação. Em caso de emergência ou calamidade pública também será dispensada a licitação. Contratação de empresa para desenvolvimento institucional dos órgãos, restauração de obras de arte e objetos históricos, contratação de associações sem fins lucrativos. Lembrando aqui que eu dei o exemplo para vocês nesse período de pandemia, foram construídos alguns hospitais chamados hospitais de campanha e devido à necessidade existiu essa possibilidade de dispensar a licitação, porque imagine a gente dentro desse período de pandemia, precisando de todas as coisas e dessa área da saúde às pressas, né? Imagine se precisasse respeitar todo o processo licitatório para que aí sim construísse um hospital de campanha. Não ia dar tempo, provavelmente a gente ia estar aqui no mês 10, né? E ainda estariam em processo de licitação. Agora as modalidades. Na aula passada também eu introduzi o assunto com vocês, mas para falarmos de uma maneira completa das 6 modalidades, vou ler novamente o conceito, tá? Tudo certinho, então comecem a fazer as anotações de vocês. Modalidades de licitação é o título e está escrito da seguinte forma na apostila. As modalidades de licitação são os diferentes procedimentos previstos na legislação para o processamento da licitação. São, ao total, 6 modalidades, 5 delas mencionadas no artigo 25 da Lei 8.666, tá? E a última modalidade, a 6ª, está prevista lá no artigo 1º da Lei 10.520 de 2002, uma lei já mais recente. A primeira modalidade de licitação que eu vou falar para vocês e explicar é sobre a concorrência.
Lembrando aí com vocês que elas vão variar de acordo com o tipo de obra que vai ocorrer, tá? E de acordo com o valor também dessa obra que vai ocorrer. Então, está descrito da seguinte forma: modalidade de licitação própria para contratos de grande valor, em que se admite a participação de quaisquer interessados, cadastrados ou não, que satisfaçam as condições do edital, convocados com antecedência mínima de 30 dias, com ampla publicidade pelo órgão oficial e pela imprensa particular. Então, se a gente estiver diante de um contrato de grande valor, a gente obrigatoriamente tem que licitar através da modalidade de concorrência. A concorrência, ela é obrigatória nas contratações de obras, serviços e compras, dentro dos limites dos valores fixados pelo ato competente, que são diversos para serviços e compras. E também obrigatória a concorrência na compra ou alienação de bens imóveis, na concessão do direito real de uso, de obra ou serviço público. Então, a escolha dessa modalidade de concorrência somente deverá ocorrer quando a estimativa da compra ou contratação se situar nos seguintes quesitos. Aí aqui vem os quesitos com relação aos valores. Quando a gente estiver diante de obras e serviços de engenharia acima de 1.500.000, a gente precisa licitar pela concorrência. Quando a gente for, ente público, no caso, efetuar uma compra ou algum outro serviço acima de 650.000. Se esse contrato for acima de 650.000, a modalidade correta a ser utilizada será a concorrência. A segunda modalidade é a tomada de preços, e a tomada de preços realiza-se entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o 3º dia anterior à data do recebimento das propostas, sendo observadas a necessária qualificação. Aqui, da tomada de preço, a gente já vê a primeira diferença entre a tomada de preço e a concorrência. Na concorrência, de início, eu já falei para vocês que podem participar os cadastrados já no sistema do ente público, tá? Ou os não cadastrados. Aqui só podem participar aquele que fez o cadastro, tá? Já tem o cadastro bem anterior, ou que tenha feito esse cadastro. Aqui coloquei até uma data que vocês devem observar. Então, até 3 dias antes, tá, de se divulgar esse edital. Então, tem que ser cadastrado antes. Se não for em tempo muito anterior, que seja em até 3 dias dessa divulgação do edital. Então, vai ter que se cadastrar de alguma forma para poder participar dessa licitação através da tomada de preço. Aqui também está relacionada a um determinado valor, que eu vou fazer a leitura, tá? Para vocês fazerem uma comparação entre uma modalidade e outra. E que ao final, como lição de casa para vocês, eu peço que façam um resumão através de tabela, vai ficar muito mais fácil de vocês observarem, de vocês conseguirem entender. Vai ficar muito mais visual e vai ficar mais didático também o seu aprendizado, tá? Mais objetivo. Aqui, na modalidade anterior de concorrência, eu falei que obras e serviços de engenharia acima de 1.500.000. Então, precisaria licitar através da concorrência. Aqui, as obras, tá, e serviços de engenharia tem que ser acima de 50.000 e ela vai parar lá no limite de 1.500.000, tá, e 500. Chegou nesse limite, aí a gente passa para a concorrência. Dentro desse limite de 150.000 até 1.500.000, a gente está dentro da tomada de preço. As compras e outros serviços acima de 80.000 e que chegue até 650.000.
Então aqui o que vocês vão observar é que ela sempre vai dar uma limitação. Ela vai dar um valor mínimo, um valor piso, e ela vai bater lá no limite da licitação pela modalidade de concorrência, certo? Então aqui tem um valor consideravelmente grande também, só que não um valor tão grande quanto a modalidade de concorrência. O que caracteriza e distingue a concorrência é a existência da habilitação prévia dos licitantes através dos registros cadastrais, de modo que a habilitação preliminar se resume na verificação dos dados constantes nos certificados do registro de interessados. Então, mais uma vez, aqui eu fiz uma ressalva, né, desse ponto principal, inclusive, com relação à tomada de preço e à concorrência, que tem que ter essa prévia de inscrição daquele candidato, daquela empresa candidata que pretende participar da licitação com o ente público. A terceira modalidade é o convite ou carta-convite, mesma coisa. Essa modalidade, realizada entre interessados escolhidos e convidados em número mínimo de 3 pela administração pública. Então, olha que fácil, olha que interessante. Concorrência. Eu falei que podem participar os cadastrados e não cadastrados. Tomada de preço tem que estar cadastrado. E convite. Olha, o próprio nome já diz pra gente do que está se tratando. Então, a administração pública, tá? É como se ela convidasse as pessoas a participarem dessa modalidade de licitação. O convite é a modalidade de licitação mais simples. A administração escolhe quem quer convidar entre os possíveis interessados, cadastrados ou não. Aqui pode ser cadastrado no sistema, tá, da administração pública, pode não ser cadastrado, mas a diferença é que não é ele que vai, por exemplo, ir até a administração pública para falar quero participar. Nesse caso aqui, é a própria administração que vai até essa pessoa, essa empresa, e vai perguntar se ela quer participar ou não dessa licitação através do convite. A escolha da modalidade convite somente poderá ocorrer quando a estimativa da compra ou contratação se situar nos seguintes quesitos. Então aqui vocês já vão ver que o valor está um pouquinho mais abaixo, tá? Coloquei na apostila de vocês como uma forma gradativa. Iniciei lá com o valor mais alto, depois fui baixando para que vocês tivessem também uma didática melhor de compreensão do texto. O convite, essa modalidade, ela pode existir desde que obras e serviços de engenharia sejam acima de 15 mil e ela chegue até 150 mil. Ou compras e outros serviços, o piso, tá? O valor mínimo são 8 mil e o valor máximo 80 mil, batendo lá na limitação da tomada de preço. Outra modalidade, que é a modalidade concurso. Essa é uma modalidade especial de licitação que dispensa as formalidades específicas da concorrência, destinada à escolha de trabalho técnico ou artístico, predominantemente de criação intelectual. Normalmente, não há oferta de preço, mas a atribuição de prêmio aos classificados. Então, olha que interessante. Todas as outras modalidades anteriores que eu já falei para vocês tinha algum determinado valor relacionado, estipulado. Aqui, quem vai ingressar no concurso, né, nessa modalidade, não vai receber necessariamente um valor, ele vai ser premiado. Então, por isso que o próprio texto, ele nos diz que existem as atividades que vão poder ingressar dentro dessa modalidade. Então, se for uma atividade artística de cunho intelectual, né, a gente, administração pública, pode licitar através do concurso e desse concurso a pessoa ela não será paga, e sim premiada. Tá? Então, a gente tem
esse entendimento de que é mais para caráter artístico mesmo do que para uma realização de obra pública. A outra modalidade é o leilão. Leilão é destinado à alienação de bens móveis insercíveis para a administração ou bens móveis legalmente apreendidos por esta. Trata-se da modalidade de licitação permeada pela oralidade e pela formulação de lances verbais sucessivos e crescentes, sagrando-se o vencedor o maior lance. Então aqui também não tem um valor estipulado. O leilão a gente já até ouviu falar bastante. Então, por exemplo, tem um determinado imóvel onde a pessoa está devendo o imposto sobre a propriedade, o IPTU. E a partir dessa dívida, a administração pública ela pode realizar um leilão para que ela consiga, se valer desse dinheiro que está atrasado. Então, para isso, ela precisa realizar o leilão, tudo certinho. As pessoas darão lances e o lance maior vai vencer, vai levar o imóvel e automaticamente a administração pública ela vai se ver livre dessa dívida, ela será paga. Temos também o pregão. O pregão é a mais nova modalidade de licitação pública, criado pela medida provisória número 2026 de 2000. Inicialmente restrito à esfera da União Federal, tá? A Lei 10.520 de 2002 instituiu essa modalidade de licitação no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Esse modo de licitar foi estabelecido com o objetivo de dar maior transparência e agilidade às compras do governo, reduzindo os custos da administração pública, bem como dos fornecedores, podendo também ser aplicada no que couber a Lei 8666 de 93, que trata das licitações e contratos na forma prevista no artigo 9º da Lei 10.520 de 2002. A grande inovação do pregão se dá pela inversão de fases da habilitação e análise das propostas. Desta forma, apenas o participante que apresentar a melhor proposta terá a documentação analisada. Então, olha uma diferença aqui das outras modalidades, Nas outras modalidades, todo mundo tem chance, todo mundo vai poder apresentar a sua proposta. E aqui, nesse finalzinho, que foi muito importante, e é muito importante que vocês anotem, eu coloquei aqui, e mais uma vez, apenas o participante que apresentar a melhor proposta terá a documentação analisada. Então, talvez seja um meio de ser mais célere, porque imagine a administração pública analisar todos os documentos que chegam até ela. Aqui a gente fala em economia tanto da parte que está participando, quanto da administração pública, porque ela vai se preocupar e ela vai se aprofundar nessa proposta que está sendo melhor a ela. Então, além de célere, vai ser mais rápida, menos custosa, porque tudo que economiza tempo, economiza também o dinheiro da administração pública. Aqui também tem alguns tipos de licitação, que a gente vai iniciar também tudo certinho, tá? É um conteúdo bem simples, vou explicar tudo para vocês certinho. Além das modalidades, temos os tipos de licitação. Os tipos de licitações não devem ser confundidos com as modalidades. Eles se referem aos critérios utilizados pela administração pública no julgamento para a seleção de proposta mais vantajosa. Os tipos mais utilizados para o julgamento das propostas são os seguintes. Então, modalidade, a gente está falando daquele modo de agir da administração pública, tá? Diante daquele procedimento, diante daquela obra pública, qual a modalidade, como que eu vou chegar a essas pessoas que querem licitar comigo? Aqui já é um modo de julgar as propostas. Então, se eu tenho concorrência, tomada de preço, se eu tenho pregão, tá?
Dentro dessas modalidades, eu posso ter aqui esse meu julgamento, o tipo de licitação que eu vou utilizar para que essa pessoa, para que dali eu tire um vencedor, por exemplo. Então, aqui a gente tem alguns tipos mais utilizados, certo? Que eu destaquei 3 para vocês e são os mais importantes. Um dos tipos mais utilizados, como primeiro item, é o menor preço, onde a proposta mais vantajosa para a administração é a de menor preço. É utilizado para compras e serviços de modo geral. Aplica-se também na aquisição de bens, serviços de informática, quando realizada na modalidade convite. Além do menor preço, a administração pública, podemos fazer essa análise de justiça também pela melhor técnica. Então, dentro dessa minha licitação aqui, dentro desse pregão, dentro dessa tomada de preço, quem vai ser o vencedor? Aquele que tiver o menor preço, aquele que tiver a melhor técnica ou aquele que tem a melhor técnica e o preço? A melhor técnica consiste em escolha com base em fatores de ordem técnica. É utilizado exclusivamente para serviços de natureza intelectual, como exemplo, para desenvolvimento de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão, gerenciamento de engenharia consultiva e para elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos executivos. Além do menor preço, além da melhor técnica, temos também um outro tipo, de justificar a licitação, de fazer a análise de julgamento da licitação. Eu posso fazer essa análise de julgamento através da técnica e do preço. E, conforme o conceito da apostila, está descrito da seguinte forma: a técnica e preço é a escolha com base na maior média ponderada, considerando-se as notas obtidas nas propostas de preços e de técnica. É obrigatório na contratação de bens e serviços de informática, nas modalidades tomada de preço e concorrência. Então, além das modalidades, dentro dessas modalidades, a gente pode ter algum caráter de julgamento para escolher essa melhor pessoa que vai prestar o serviço, certo? Então, eu quero que vocês façam as anotações de vocês. A partir aí da próxima aula, a gente vai falar e como decorre essa funcionalidade e o modo de licitar, como que é realizada a licitação. Espero que vocês façam as anotações, voltem aí no vídeo, voltem nos vídeos anteriores sempre que necessário, que for necessário. Nessa situação de pandemia de aula online, a gente tem essa facilidade de assistir às aulas mais uma vez. Então, se você não entendeu, me chama. Se você quer voltar num determinado assunto, volte no vídeo também, sem preguiça, sem adiar para um momento posterior, certo? A gente vai continuar na próxima aula. Se cuidem e eu aguardo vocês dentro do horário.